Oi, pessoal! Então, a gente vai continuar nosso estudo de função de segundo grau. Agora, nesse vídeo, a gente vai ver os zeros da função. Então, a gente chama de zeros da função igual a gente chamava lá com a função de primeiro grau, todos os valores que anulam a função. Aqui está faltando um S. E agora, se a gente pega a função de segundo grau, a gente sabe que ela é f de x igual a x² mais bx mais c. Se a gente fala que f de x é igual a zero, então a gente tem que ax² mais bx mais c é igual a zero. Só que agora vocês já sabem resolver. Por quê? Porque vocês já estudaram a fórmula de Bhaskara quando estudaram a equação de segundo grau. Então agora a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Então, se a gente igualou a zero, a gente vai encontrar os possíveis x para y igual a zero. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. E aí, a gente chama esses valores aqui de raízes ou zeros da função. Repara que pode ser mais raiz de delta ou menos raiz de delta, a gente tem dois valores possíveis, que normalmente a gente chama de x1 e x2, ou x' e x2'. Isso depende do momento, eu vou colocar um ou outro, mas significa a mesma coisa, que são as raízes da função de segundo grau. Então, vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem que f de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 2. Eu quero encontrar as raízes. Então, eu quero quando f de x é igual a zero. Mas isso significa que 2x ao quadrado mais 3x menos 2 é igual a zero. Mas quem que é o a agora nessa equação? Bom, o a é o 2. O B é o que multiplica x, é o 3, e o C é o que está livre ali de incógnita. Então, é o menos 2. Então, agora a gente pode calcular as raízes dessa função. Então, a gente tem que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, mais quem que é nosso b? Nosso b é 3, então é 3 ao quadrado menos 4. Nosso a é 2 e nosso c é menos 2. Então, aqui a gente vai ficar com 9, menos vezes menos dá positivo, e aí aqui a gente vai ficar com 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, mais 16. Portanto, delta deu 25. Então, vamos achar aqui as raízes, que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o que a gente tem aqui? Que x é menos b é menos 3, mais ou menos raiz de 25, dividido por 2, que multiplica 2, porque nosso a é 2. Então, aqui ficou x é igual a menos 3, mais ou menos 5, dividido por 4. Então, aqui a gente pode falar quem que é x1 e quem que é x2. Bom, x1 eu vou pôr quando é mais 5. Então, é menos 3 mais 5 dividido por 4. Fica 2 dividido por 4, que é meio. E x2 é igual a menos 3, agora menos 5, dividido por 4. E aí fica menos 8 dividido por 4, que é menos 2. Então, essas são nossas raízes. Vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui a gente tem essa função, e aí a gente quer as raízes, então aqui a gente quer quando f de x é igual a zero, ou seja, menos x ao quadrado mais 10x menos 25 é igual a zero. E aí vamos ver quem que é o a. O a é o que está multiplicando o x ao quadrado, que é o menos 1. O b é o que está multiplicando o x, que é o 10, e o c é o que está sem nenhuma incógnita, então fica menos 25. Então, beleza, vamos fazer Bhaskara. Então, a gente tem que delta é igual, agora eu vou fazer direto, não vou escrever a fórmula de novo. P ao quadrado, então dá 10 ao quadrado, menos 4ac, menos 25.
E aí a gente tem que deu 100, menos vezes menos é mais, vezes menos é menos, 4 vezes 25 dá 100. Então, delta deu zero. Então, vamos calcular quem que são as raízes. Bom, x é igual a menos b, então é menos 10, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de zero, dividido por 2 vezes a, que é menos 2. Então, ficou menos 10. Aqui não dá nada, a raiz de zero é zero, dividido por menos 2, que deu 5. Então, aqui a gente só tem uma raiz. Ou, se vocês quiserem falar, a gente também pode falar que x1 é igual a x2, que é igual a 5. Então, aqui vocês podem falar que tem uma única raiz ou que tem duas raízes reais iguais, que é o 5. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui a gente tem essa função. Então, a gente quer f de x quando é zero, e aí a gente vai fazer 3x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Mas então, a gente tem que o A é 3, o B é que está multiplicando o x é menos 2, e o C é o que está sozinho, é 1. Então, vamos lá. Delta é igual B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4AC. Mas então, delta é 4 menos 4 vezes 3 é 12, então deu menos 8. E aí, se a gente continuar, a gente vai ter x igual a menos b vai ser mais 2, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, que é c. Só que repara que a gente tem um menos 8, raiz de menos 8. A gente ainda não sabe calcular uma raiz negativa. Então, aqui a gente diz que não existe raiz real. Então, a única coisa que a gente consegue concluir nessa função é não existe raízes reais. E aí vocês param por aí, não tem que continuar. Escreve que delta é menor que zero, então não existe raízes reais. E aí a gente pode notar uma coisa. No nosso primeiro exemplo, a gente tinha delta positivo. A gente tinha aqui que delta deu 25. Quando delta é maior do que zero, a gente sempre vai ter que são duas raízes reais e distintas. Agora, no segundo exemplo, a gente tinha delta igual a zero. Como delta é igual a zero, a gente conseguiu uma única raiz ou duas raízes reais iguais, que é o que está escrito aqui. Isso sempre vai acontecer. E quando delta é menor do que zero, é o que a gente acabou de falar, não existem raízes reais. Isso daí sempre vai acontecer. Então, isso daí vocês têm que lembrar. Ah, delta deu positivo, duas raízes reais distintas. Delta deu zero, uma única raiz. Delta deu negativo, nem preciso continuar, porque não existe raiz real. E então, é só isso. Vocês têm que analisar o delta para saber a quantidade de raízes. Tem como ter mais do que duas raízes reais? Não. Ou são duas, ou é uma, ou é nenhuma. Não tem como. E isso é devido à função ser de segundo grau. Como ela é de segundo grau, ela tem no máximo duas raízes reais. E vamos fazer agora alguns outros exemplos. Determine os valores reais de k para os quais a função de segundo grau f de x é igual a x ao quadrado menos 4x menos k admita raízes reais. Aqui é menos k, tá? Que não está mostrando. Beleza, como que a gente vai fazer isso? Como a gente quer que ele admita raízes reais, a gente quer que tenha uma ou tenha duas raízes reais. Para ter uma ou duas raízes reais, segundo o que a gente tem aqui o delta tem que ser ou positivo, que é duas raízes, ou igual a zero, que aí teria uma única raiz. Se delta é negativo, não vai ter raiz. E o que a gente quer é que admita raízes reais. Então, ou é maior ou igual. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai escrever aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos k. E aí, para ela ter raízes reais, a gente tem que delta ser maior ou igual a zero. E aí, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. Agora, quem que é nosso a nessa função? Bom, o a é o que multiplica x quadrado, é 1. Quem que é o b nessa função? É o que multiplica x, é menos 4. E quem que é o c nessa função? É o que não tem incógnita, então é o menos k. Então, a gente tem que b ao quadrado é menos 4 ao quadrado menos 4a é 1, c é menos k. Tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente tem
16 mais 4k tem que ser maior ou igual a zero. E aí a gente resolve essa na equação de primeiro grau. Então é 4k maior ou igual a menos 16. Passa para o outro lado com o sinal trocado. O que a gente está fazendo, na verdade, é subtraindo menos 16 dos dois lados. Então a gente tem que k é maior ou igual a menos 16 sobre 4. E aí quer dizer que k tem que ser maior ou igual a menos 4. Então, os valores possíveis para a função admitir raízes reais é quando k é maior ou igual a menos 4. Agora a gente vai analisar a interpretação gráfica de acordo com o discriminante, que é o delta. E aí o que acontece é, de acordo com o delta, a gente sabe quantas vezes o gráfico vai encostar ou não no eixo x, no eixo das abscissas. Se delta é maior que zero, a gente sabe, pelo que a gente acabou de ver, que são duas raízes reais. E aí a gente tem aqui no desenho, quando a é maior que zero, que encosta duas vezes, porque a gente tem duas raízes reais. Aqui é a maior que zero no primeiro e no segundo é quando a é menor do que zero. Vamos para o outro caso, se delta é igual a zero. Bom, se delta é igual a zero, a gente tem que tem uma única raiz, ou tem duas raízes reais iguais. Então, ele intercepta no eixo x das abscissas apenas uma vez, que é nesse ponto aqui. E aí aqui está quando a é maior do que zero e quando a é menor do que zero. E por último, a gente tem quando o delta é menor do que zero. Como não tem raiz real, não vai encostar em nenhum lugar no eixo x, no eixo das abscissas. Aqui é quando a é maior do que zero, com cavidade para cima, e aqui quando a é menor do que zero, com cavidade para baixo. Então, a gente tem uma ideia do gráfico de acordo com a quantidade de raízes que a função tem. Se ela tem duas, vai encostar duas vezes. Se ela tem uma raiz, vai encostar uma vez. Se ela não tem nenhuma raiz, não encosta no gráfico. E é claro, gente, que esses gráficos podem estar em configurações diferentes, mas a ideia é a mesma, não faz diferenças. Vamos fazer agora um exemplo. Determine m de modo que a função f de x igual a essa função possua uma das raízes igual a menos 1. Está escrito aqui, menos 1. Então, se a gente quer que uma das raízes seja menos 1, o que a gente quer, na verdade, é que f de menos 1 é igual a zero. Ah, por quê? A gente não faz f de x igual a zero para encontrar quais os valores de x que dá zero. Aqui a gente já sabe que f de menos 1 tem que ser zero. Então, a gente tem que f de menos 1 é zero, mas x aqui está sendo menos 1, então vamos substituir quando x é menos 1. Então, fica m, que multiplica menos 1 ao quadrado, mais menos 1 menos m sobre 2, meio de m, igual a zero. Então, ficamos com menos 1 ao quadrado é 1, então m menos 1 menos m sobre 2 é igual a zero. No fim das contas, a gente tem m menos m sobre 2 é igual a 1, mais m menos m sobre 2 vai ficar, se a gente faz MMC, 2m menos m dividido por 2 é igual a 1. Portanto, a gente tem que 2m menos m é m sobre 2 é igual a 1. E isso quer dizer que m tem que ser 2. Então, o valor que m tem que ser para uma das raízes ser igual a 1 é igual a 2. M igual a 2. Vamos fazer outro exemplo. Aqui, o exercício pede para esboçar um gráfico de uma função quadrática que o delta tem que ser maior que zero, o a tem que ser maior que zero, o c tem que ser igual a zero e uma das raízes tem que ser menor do que zero. Vamos por par. O que quer dizer delta maior do que zero? Bom, delta maior que zero, duas raízes reais distintas, duas raízes reais distintas. E pelo que a gente acabou de ver, o que acontece graficamente, a interpretação gráfica? Ele vai encostar duas vezes no eixo x, mas aí a gente tem que pensar, ele encosta com a concavidade para cima ou para baixo? Mas o exercício nos fala que a é maior que zero. Mas se a
é maior do que zero, o que a gente tem é que a concavidade é para cima. E aí a gente já tem um pouco mais de ideia. Concavidade é para cima, tem duas raízes, vai encontrar duas vezes no eixo x. Então vai ficar algo assim. A gente não sabe onde que o eixo y tá, a gente só sabe que o eixo x encosta duas vezes. Aí ele fala que c tem que ser zero. Se c tem que ser zero, a gente tem que, lembrando lá do outro vídeo, a gente tem que o c é exatamente o lugar onde que a função encosta no eixo y. Então, se c é igual a zero, implica que a função toca no eixo y no zero. E a outra coisa que a gente tem é que x1 tem que ser menor que zero, ou seja, uma das raízes é negativa. Então, vamos desenhar aqui. Como ele toca no eixo y no zero, porque c é igual a zero, ele toca aqui. Mas encostar no eixo x significa que é uma das raízes. Então, quer dizer que aqui é uma das raízes. Agora falta outra raiz. Bom, a outra raiz a gente tem que x1 tem que ser menor que zero. Então, vai encostar em outro lugar além desse daqui. Então, a função vai ser uma parábola com concavidade para cima, por conta que A é maior que zero, que encosta duas vezes no eixo x, e uma das raízes sendo negativa tem que ser do lado de cá. Então, a gente tem que encosta assim. Então, aqui está o esboço do gráfico de como que tem que ser a função. Aqui é o x1, que é menor do que zero. Aqui é a outra raiz, seria o x2, que é exatamente quando c é igual a zero. E aí a gente conseguiu que a concavidade é para cima porque A é maior do que zero. Então esse exercício é só isso, mas tem que analisar todos esses detalhes. Vamos fazer mais um exercício. Determine k de modo que f de x é igual a k menos 3, que multiplica x ao quadrado, menos 4 não possua raízes reais. Tá, então vamos analisar aos poucos. A gente sabe que para uma função ser quadrática, o termo que acompanha o x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Ou seja, a gente tem que o carinha ali, k menos 3, tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer que k tem que ser diferente de 3. E a gente sabe que para não possuir raízes reais, o delta tem que ser negativo. Então, vamos analisar aqui. Quem que é delta? É b ao quadrado menos 4ac tem que ser menor do que zero. Quem que é b ao quadrado? Bom, b ao quadrado é zero, porque não tem ninguém que multiplica x. Então, é zero. Menos 4. Quem que é o a? É k menos 3. Então, k menos 3. E o c é o termo que não multiplica por nenhuma incógnita. Ou seja, c é menos 4. Menor do que zero. Então, a gente tem que menos 4k mais 12 multiplicado ainda por menos 4. Tem que ser menor que zero. Isso quer dizer que 16k menos 12 vezes 4 dá 48. Vou colocar um parênteses só para a gente não confundir. Então, dá menos 48 é menor do que zero. Então, ficou 16k é menor do que 48. Portanto, k tem que ser 48 sobre 16. Mas se a gente simplificar isso, a gente tem que k tem que ser menor do que 3. 48 dividido por 16 dá 3. Então, para não possuir raízes reais, a gente tem que k tem que ser diferente de 3 e ser menor do que 3. Repara que nesse caso, tanto aqui quanto aqui deu o mesmo valor, mas poderia dar valor distinto. Aqui poderia ser 5 e o k ser menor do que 6, por exemplo. Então, o k poderia assumir todos os valores menores do que 6 e diferente de 5. Só um exemplo para mostrar para vocês que aqui não precisa ser o mesmo número, é coincidência. Então, por esse vídeo é isso. Até mais!